Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Estão dormindo ainda? Vamos acordar para estudar, tá? Não esqueça de mandar a atividade que ficou para hoje, de física. Tá bom? Então, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos ver hoje a parte de física. E nós vamos ver só exercício. Tem um exercício aqui que nós vamos resolver tanto pela equação de Torricelli como por aquelas outras duas fórmulas que a gente viu. Do espaço em função do tempo, que é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2, e de V em função do t, ou seja, velocidade em função do tempo, que é V igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes A é a aceleração, vezes ΔS, que é o espaço. Então, esse primeiro exercício, vamos resolver das duas maneiras. Claro que na hora de uma prova, vocês vão resolver pelo que é mais fácil. Se ele não dá o tempo, você vai direto pela equação de Torricelli. Geralmente ele vai dar a velocidade, dá o espaço, pedir a aceleração, ou então ele dá o espaço e dá a aceleração e pede a velocidade. Tá? É mais ou menos isso aí. Então, diz esse primeiro problema o seguinte: um motorista correndo no tráfego urbano precisa frear o veículo em um trecho exato de 20 metros para respeitar o sinal fechado à frente. Se antes de iniciar a frenagem com aceleração constante, a velocidade do automóvel for de 36 km por hora, qual deve ser a desaceleração a ser aplicada para que ele pare antes da faixa de pedestre? Ou seja, tem um sinal, ele vê o sinal amarelando ou já no vermelho, ele tem que parar, né? Até porque se já tiver uma pessoa na faixa de pedestre, ele pode atropelar e aí acontecer o pior. O certo é, viu o amarelo, já vai parando, né? Então, gente, nós vamos resolver esse problema das duas maneiras. E você vai ver como na primeira fase ele é um pouco bem mais complicado. Observe no problema que ele dá o espaço em metro e dá a velocidade em quilômetros por hora. Ou seja, nós temos duas unidades diferentes. Eu tenho que transformar tudo na mesma unidade. Se uma está em metro e a outra em quilômetros por hora, eu vou transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que se faz isso? Nós vimos lá no começo das aulas de física que essa transformação de quilômetros por hora é pegar esse valor e dividir por 3,6. Aí fica em metros por segundo e eu posso resolver o problema. Então, eu separei os valores aqui, ó. Quem é o V0? 36 km por hora. Se eu dividir por 3,6, eu vou ter exatamente 10 metros por segundo. E o V? Ora, o V é o V final. O V final aqui, o carro tem que estar parado, né? Porque senão ele passa no sinal vermelho. Então, essa velocidade é zero. O S0 é igual a zero, que é quando ele está parado. E o S é 20 metros, que é a distância que ele tem entre ver o sinal até parar. Tá certo? Então, inicialmente, você pode observar que ele deu distância e deu velocidade. Eu posso resolver direto por Torricelli. Mas nós vamos resolver primeiro pelas outras formas, depois a gente vai para Torricelli, ok? Só para é uma maneira até de treinar mais e vocês ver qual o maior grau de dificuldade e resolver pela mais fácil. Claro, ninguém vai querer fazer o pior, né? É só uma maneira também de treinar. Então, tem uma observação aqui que diz, ó, a velocidade deve cair de 10 metros por segundo para zero. 10 metros por segundo é porque
ele já transformou lá em cima, né? De km por hora para 10 por 3,6, dividiu por 3,6, que dá 10 metros por segundo. Por isso que ele botou aqui direto. Mas já está transformado lá em cima. Para zero, que é a velocidade final. É um deslocamento de 20 metros. 20 metros ele deu no problema, tá? Porém, não sabemos o tempo necessário para que isso aconteça. Ora, ele não pediu tempo, mas nós vamos resolver para ver como é que fica. Qual o tempo que ele vai precisar para parar esse carro. Então, eu botei aqui a primeira equação do espaço em função do tempo, tá? E já vou trabalhando com os valores que eu tenho. O espaço que ele tem não é 20, então eu substitui S por 20. O S0 é 0, o V0 é 10 metros por segundo, nós transformamos lá, vezes T, mais meio de AT2. Então, só substituir os valores, tá? Nessa equação. Então, nós temos aqui, eu chamei, ó, equação 1. Então, ficou 20 igual a 10T mais meio de AT2. Na equação 2, ó, é V igual a V0 mais AT. O que se fez? Quanto é o V0? Não é 10? 10. E AT, eu não tenho valor nem de A, nem de T. O que eu fiz? Peguei esse 10, levei para o segundo membro. Vai com o sinal trocado. Então, ficou AT igual a menos 10. Isso aqui é a equação 2. O que nós vamos fazer? Pegar essa equação 2 e substituir na equação 1. Pega a equação 2, tá? Substitui a equação 2 na equação 1. Obtemos uma equação em função do tempo. E aí nós vamos calcular esse tempo. Então, o que a gente fez? Ó? Ele está dizendo que é para substituir a 2 na 1. A 2 ficou... A equação 2 ficou que AT igual a menos 10. Então, eu vou substituir aqui, ó. A1 é 20, não ficou 20, mais 10T, mais meio de AT2. Foi. Então, o que nós vamos fazer? 20, continuar com ela, 20, igual a 10T. Agora, onde tem AT, eu vou botar menos 10. Ó. AT igual a menos 10. Só que não era T ao quadrado, sobe um T. Ó. Então, ficou menos 10T sobre 2. De novo, ó, AT é menos 10. Só que a forma é T2. Então, eu separo T vezes T. Então, AT igual a menos 10 sobra T. Então, fica menos 10T sobre 2. Dividido 10T sobre 2, fica menos 5T. Ora, 10T menos 5T dá 5T, igual a 20. Tirando o valor de T, ó, fica 20 sobre 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, o tempo que eu preciso para esse carro parar é de 4 segundos. Se eu não frear com uma determinada força, claro que esse tempo vai aumentar, né? E aí eu tenho o perigo de passar no sinal vermelho ou atropelar quem já está na faixa de pedestre. Então, o tempo que eu preciso é de 4 segundos. Vamos em frente, ó. O tempo necessário para parar é de 4 segundos. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o valor da aceleração. Para isso, eu uso a equação 2. V igual a V0 mais AT. Então, quem é V? V é 0, porque no final da história ele tem que parar, né? E quem é o V0? 10. 10 metros por segundo. O AT é menos 10. Tá? Então, o AT é menos 10, substituo o T. Ó. O T não foi 4? 4, não foi? 4 segundos. Então, fica A vezes 4 igual a menos 10. Tirando o valor de A, fica menos 10 sobre 4. Subtraindo, dividindo, eu tenho 10 dividido por 4, dá 2,5.
Por que que essa aceleração agora ficou negativa? Porque à medida que eu freio, eu vou diminuindo essa aceleração, tá? Se eu vou diminuindo a aceleração, ela é negativa. Portanto, a aceleração desse carro é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, essa é uma maneira de resolver, só que é mais difícil. Como eu não tenho o tempo lá no dado do problema, eu uso direto Torricelli, tá bom? Então nós treinamos aí essa primeira parte para resolver através das duas equações. Numa eu encontrei o tempo e na outra eu encontrei a aceleração, que é o que foi pedido no problema. Agora, eu posso resolver direto por Torricelli e calcular a aceleração. E você vai ver que o resultado é o mesmo. Quem é a fórmula da equação de Torricelli? V2 igual a V0 mais 2 vezes A, esse A é a aceleração, ΔS é o espaço. Como ΔS é igual a 20, tá? O que eu faço? E o V0 é 10, eu substituo direto na equação. Então, o V final é 0, mais o V0 é 10 ao quadrado, 2 vezes A, vezes o tempo que foi dado lá no problema. Certo? Tempo é igual a... Não, o espaço que diga. O espaço é 20 metros. Então, 2 vezes 20 dá 40. 10 ao quadrado dá 100. Eu levo esse 100 para o segundo membro, eu trago para o primeiro, né? Ele fica negativo. Tirando o valor de A. A é igual a menos 100 sobre 40. Dividindo 100 por 40, dá 2,5. E nesse caso é negativo. O mesmo valor que foi encontrado lá através das duas fórmulas. Não podia dar diferente, né? Então, gente, a primeira maneira de resolver foi só para treinar. Como eu não sabia o valor da velocidade, eu tive que encontrar o tempo primeiro, depois substituir na equação da velocidade e encontrar a aceleração. Mas, quando eles não der o valor do tempo, usa-se a equação de Torricelli direto. Tá ok, gente? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: ó, um trem corre uma velocidade a 90 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo a 125 metros à sua frente, tá? Então ele vê o obstáculo a 125 metros e está a 90 km por hora. Já tenho duas unidades diferentes. Eu vou ter que transformar uma delas. No caso, se transforma da maior para a menor, 90 km por hora. Vamos ver o que acontece. Calcule o menor módulo da aceleração. Quando ele diz módulo, ele quer o valor positivo. Vamos em frente. Calcule o menor módulo da aceleração de retardamento a ser imprimida ao trem, no caso, freando, né? Para que não haja choque. Ele não pode bater em ninguém, né? Vamos resolver isso aí. Tirando os valores lá de cima, eu tenho que velocidade é 90 km por hora, já divido isso aí por 3,6, que eu tenho 25 metros por segundo. A aceleração é o que ele está pedindo, tá? E a velocidade final, quanto é? Ele não vai ter que parar? É para parar. Então, a velocidade final é 0. Colocando direto na equação de Torricelli, ó, eu tenho que V final é 0 ao quadrado, dá 0, né? E o V0 é 25 ao quadrado. Aliás, é 25 ao quadrado, que é 90 dividido por 3,6. Substituo na equação. Menos 2 vezes A vezes 125. Nesse caso, eu tenho 2 vezes 25 dá 250. E 25 ao quadrado dá 625. Eu levo essa 250A para o segundo membro, vai com o sinal trocado, tá?
Tirando o valor de A, fica 625 dividido por 250. Esse A também, que é a aceleração, dá 2,5 metros por segundo. Aí vocês vão perguntar, mas professor, toda vez dá 2,5? Não. Está sendo coincidência. O primeiro deu 2,5, nesse também deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Coincidência. Mas pode dar qualquer outro valor. Como ele quer o módulo, esse valor vai ser positivo. Tá certo? Veja bem, ele pediu que é o módulo da aceleração. Nesse caso, a aceleração vai ser positiva. Porque quando ele imprime o freio, a aceleração fica negativa, porque vai diminuindo, vai retardando a velocidade também, tá certo? Então, esse problema é fácil, aplica direto a equação de Torricelli, tá bom? Vamos ver o terceiro exercício aqui, ó. Esse terceiro exercício, ele é interessante, é bonito para resolver, né? E tem algumas pegadinhas aqui. Se vocês observarem, eu fiz aqui algumas figurinhas do trem, né? O trem não ficou muito bonito, mas é só representação. Isso foi desenhado por mim e eu não sou bom desenhista. Se fosse trabalhar com desenho, eu não ia ganhar nem para comprar o pão de cada dia. Mas é só para demonstrar o que se quer. Então, observe aqui, ó, o que ele diz no problema. Um móvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que 6 segundos após o início da freada, sua velocidade escalar é de 8 metros por segundo. Então, a velocidade de 8 metros por segundo. Ele deu a velocidade em 72 km por hora. De novo, temos que transformar, porque uma unidade está em km por hora e a outra em metros por segundo. Se vocês decorarem, numa prova pode vir 72 km por hora para transformar em metros por segundo. Quanto vai dar isso? 20 metros batido, 20 metros por segundo. Então, são questões que às vezes tem em prova e eles botam esses valores que dá exato. Então, 72 km por hora é 20 metros por segundo. Quando eu tinha vestibular pela UFMA, era uma questão batida na prova fazer essa transformação. E muitas das vezes veio 72 km por hora para transformar em metros por segundo. Você já sabia de cor e salteado. Era ir lá e marcar 20 metros por segundo. Mas qualquer outro valor, você tem que fazer a divisão, né? Tá ok? Então, qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Qual o tempo gasto? Se ele pediu tempo, gente, você já não vai usar Torricelli. Falou em tempo, Torricelli está fora. Então, você vai trabalhar ou com S, igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, ou V igual a V0 mais AT. Mas vamos ver o que ele deu no problema. Ele deu velocidade, 72 km por hora, que transformando dá 20 metros por segundo, deu tempo e deu velocidade, que é 8 metros por segundo. Então ele quer o quê? Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Vamos lá. Temos a figura aqui do móvel, né? do trem, do automóvel, qualquer coisa que tenha velocidade. Transformação aqui, ó, estou chamando de A o ponto A, que é o ponto zero, o B é um tempo que ele gastou para chegar até B, com uma velocidade de 8 metros por segundo, e o ponto C é onde ele parou, ó. Então, cuidado com isso aí. Geralmente, esse problema de física é bom você fazer as representações da figura, né? Então, vamos ver o que acontece. A velocidade em A, ele estava a 72 km por hora, fora que ele viu o objeto, tá? E ele estava a uma distância de 125 metros. Então, o que vai acontecer aqui, ó?
vai acontecer, resolvendo essa primeira parte. Observe aqui, VA, 72 km por hora, dividindo por 3,6 dá 20 metros por segundo. O VB, ó, ele está a uma velocidade de 8 metros por segundo. Vamos calcular a velocidade em VB, quando ele chegou em VB, tá? Então, VB é VA, que é o ponto onde ele estava, mais AT. Quanto é VB? Ele está dizendo que é 8 metros por segundo. Então, eu substituo lá no lugar de VB. E o VA? Foi aquela transformação que nós fizemos de 72 km por hora por 3,6, que dá 20 metros. Então, V0 é igual a 20. A aceleração vezes t. Quanto é t? O tempo t é 6 segundos. Então, o que vai fazer? 8 foi dado no problema, 20 é aquela transformação de 72 por 3,6, e o tempo que ele deu foi de 6 segundos. Tá certo? De A até B. Qual é a aceleração? Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. Eu pego o 20 e levo para o segundo membro, né? Para o primeiro membro, porque o 8 está no primeiro, e eu tenho que levar termos que eu posso somar. Então, 20 vai com o sinal trocado, fica 8 menos 20 igual a 6A. 8 menos 20, gente, dá menos 12. Então, fica menos 12 igual a 6A. Ah, professor, mas está a 6. É a mesma coisa, 6A. Tirando o valor de A, eu isolo a variável, que é A. Aí, o que eu faço? Pego o 12 menos 12, vai para o numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Dividindo menos 12 por 6 dá uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que ele leva do ponto logo o tempo gasto para percorrer de B é dado por, então nós vamos calcular o tempo que ele leva de B até C, o tempo que ele leva para chegar do ponto B até C. Então vamos fazer, ó, VC, que é onde ele vai parar, né? Igual a VB, que ele quer saber esse tempo, mais AT. Então, quem é VC? VC é onde ele vai parar, logo o valor da velocidade é zero. Então, eu substituo no lugar de VC por zero. Quem é VB? É 8, é lá onde ele está, é a velocidade dele, menos a aceleração. Quanto é a aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado, que nós calculamos. Então, eu substituo no valor de A, que é para me encontrar o T. Então, eu tenho 0 igual a 8 menos 2T. Eu pego o 8, levo para o segundo membro, e ele vai com o sinal trocado. Aí ele fica menos 8 igual a menos 2T. E toda vez que fica negativo a variável, o que se faz? Multiplica por menos 1. Então, vai ficar tudo positivo, tá ok? Tirando o valor de T, ó, T igual a 8 sobre 2, que é igual a 4 segundos. Então, o tempo que ele leva de B até C é 4 segundos. O que nós queremos calcular? O tempo que ele leva, tá? O que ele pede lá no... Qual é o tempo gasto pelo móvel até parar? Então, do ponto A até o ponto C, ele vai ter os 6 segundos foi dado no problema. De A até B, ele leva 6 segundos. Ele quer saber o tempo total. Então, nós calculamos o tempo de B até C, tá? Depois soma os dois tempos, porque ele não quer saber é o tempo que leva de A até C. Então, eu tenho eu já tenho, que foi dado no problema. O outro, nós calculamos aqui, ó. Tá? Então, eu somo os dois termos, os dois tempos, para encontrar o tempo total,
que ele leva de onde ele viu o perigo até o momento que parou. Que é esse tempo? Eu tenho 6 que foi dado no problema, 4 que foi calculado, tá certo? Que vai dar 10 segundos. Então, eu vou até melhorar essa fórmula aqui, ó. Tempo total. O tempo total é igual a 6, que foi dado no problema, que ele leva para percorrer de A até B, e de B até C, nós calculamos, que deu 4 segundos. Então, fica 6 mais 4, dá 10 segundos. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. O que ele pede na letra B? Qual a distância percorrida pelo móvel até parar? Ora, quando ele fala em distância, nós já temos velocidade e temos o valor da aceleração. É só usar a equação de Torricelli. Para calcular o A, que é a pergunta do A, nós não podemos usar Torricelli, porque ele quer o tempo. E tempo não envolve Torricelli. Ele é contra tempo. Não usa tempo. Na equação Torricelli só usa velocidade, aceleração e espaço. No caso da letra B, ele está pedindo a distância percorrida, o espaço. Tá certo? Até parar. Aí fica fácil, né? Veja bem, ó. Eu vou chamar VC é onde ele para, VA é onde ele vê o perigo, e de VA até VC, ele tem que percorrer um determinado espaço. Qual é esse espaço? Nós já sabemos que a fórmula da equação de Torricelli é V ao quadrado, mais V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, quem é o VA? Ó, no VC vai ser 0, tá certo? Então, fica 0 ao quadrado igual a... Quem é o V? O VA, 20 metros, daquela transformação de 72 por 3,6. Então, ficou 20. Fica 20 ao quadrado, mais 2 vezes A. Quem é o A? Nós calculamos agora. O A é menos 2. E o ΔS é o espaço que ele está pedindo, a distância. Então, fica 2 vezes menos 2 dá menos 4. 20 ao quadrado dá 400. Fica 400 menos 4 vezes ΔS. ΔS é o espaço, não esqueça. Eu preciso tirar o valor do ΔS, então menos 4 ΔS eu levo para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado, vai positivo. Então fica 400 igual a 4 ΔS. Tirando o valor de ΔS, gente, eu pego o termo que está do lado oposto da variável, fica 400 sobre 4. 4, esse termo que fica junto da variável, sempre é denominador. Então, fica 400 por 4, que dá 100. Então, o espaço que ele vai percorrer entre o ponto A e o ponto C é de 100 metros. Se ele percorrer mais, é porque vai acontecer uma tragédia. Ele vai atropelar todo mundo que estiver à frente. Imagine sendo um trem, né? Tá bom? Então, minha gente, essa é a resposta da letra A, 100 metros. Então, eu botei aqui, ó, ou seja, o espaço percorrido até o trem parar foi de 100 metros. Só que ele não fala em trem, né? Ele fala em móvel. Então, eu vou ter esse valor aqui, ó, essa palavra para estar móvel. Tirar a palavra trem. E, de qualquer maneira, a figurinha lá está representando o móvel, tá ok? Independente de estar bonito ou estar feio, mas eu acho que ficou mais ou menos bem representada a figura. Eu não sou bom desenhista, mas faz o que é possível, tá bom? As dificuldades são para serem vencidas.
Se a gente não tentar vencer a dificuldade, a gente vai permanecer com ela. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Não esqueça de mandar atividade. Estou aguardando. Obrigado e até a próxima.